Então, aí estamos iniciando agora a nossa gravação e também a nossa reunião, né, no dia de hoje, dia 1º de abril, né, hoje já estamos no mês 4, né, então, a gente quando criança a planilha não atualizou, por quê, Ademir? Que aconteceu? Não ficou seu nome lá? Ficou, eu olhei aqui, mas aí depois eu abri de novo, uma outra janela aqui, daí não aparece o meu nome. Não? Mas Não, acho que ela atualiza. Ela a nossa turma é a qual? tem a cor rosa e a cor azul. Deixa eu dar uma olhada lá, como é que ela tá. Tá certo, eu tô vendo aqui, ó, você tá na primeira, você colocou seu nome em primeiro lugar, Não, tá? E verdade. depois a Ivânia colocou em segundo, só que o nome da Ivânia não tá aparecendo, só quando eu coloco o cursor em cima aí aparece. Não aparece mesmo. Mas aí colocando o cursor, daí aparece do ladinho, tá? Então tá tudo bem, tranquilo, tá, gente? Ela vai atualizando, ela é meio lentinha mesmo. Deixa eu colocar aqui o nosso roteiro de hoje. Quem que é? Doutor John? Eita! Tem alguém, eu vou dar uma olhadinha. Quem tá querendo entrar na reunião aqui? Não tô vendo nada, acho que desistiu. Alguém queria entrar na reunião sem o @escola, né? Daí tem que pedir permissão, mas ele não é nenhum cursista daqui. Só se tem algum nome meio por código. Olá, João. Boa Ivânia, noite. acho que a Ivânia, você esqueceu o seu microfone ligado, tá? Ai, obrigada, Ivânia. Às vezes a gente esquece mesmo, né? É que tava um barulhinho. Então tá, pessoal, boa noite aí aos que entraram, né, agora. Alain, Márcia, o João já falei, né? Os demais eu já tinha falado. Tá? Então vamos iniciar aqui o nosso roteiro. Depois eu dei alguns avisos aqui agora, né? A gente estava conversando, mas depois no decorrer do roteiro, eu falo novamente, tá? Para que vocês todos fiquem informados. Até porque não foram todos ainda que entraram, né? Então deixa para depois eu falar novamente depois. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje, então, nós estamos aqui na reunião 7, né? Que é destinada aqui para a semana do dia 31 a 4/4, né? E hoje nós estamos aqui no dia 1/4. Reunião 7, isso quer dizer que nós temos aí, né? Depois da reunião de hoje, mais 3 reuniões para encerrarmos, né? E dentro dessas reuniões aí vai acontecer as apresentações dos trabalhos, ok? Boa noite, Daiane. É lógico que a concentração maior das apresentações vai ser no último dia, mas nós vamos fazer, né, algumas apresentações na semana anterior, né? Ou eu só vou conferir direitinho com a tutora se não vai ser na semana que vem. Aí, né, eu aviso vocês lá no grupo, né, com alguma antecedência para vocês se prepararem. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver uma aula da primeira série que vai falar sobre ponto de intersecção entre duas retas. E aí vamos explorar também uma metodologia, certo? E aí, pessoal, boa noite, Marcel. E aí, então, eu quero, assim, já antecipar aí, né, os parabéns e o agradecimento a vocês, que são uma turma participativa, né, que todo mundo está aqui, né, para compartilhar.
né, para falar um pouco aí das suas ideias, né? Todos participam aí com as câmeras ligadas, né? Na maior parte do tempo e também são ativos aí nas atividades, né? Então, né, continuem sendo assim, né, participando aí sempre dessa forma, tá? Que é assim que a gente tem que ser aí num grupo de estudo. Hoje nós vamos ter aqui na nossa agenda o acolhimento, né? Nesse acolhimento nós vamos ter um pequeno vídeo, é uma animação que vai levar a gente a refletir sobre algumas atitudes, né? Então a gente vai, né, pensar um pouquinho aí durante esse vídeo. Aí depois nós vamos ter o início de conversa, né, que já vamos falar aí do tema e da nossa prática, né, que é então a metodologia. Por dentro da aula, então a possibilidade de explorar essa aula aí do RCO usando a metodologia. Depois vamos vivenciar o momento em ação, que vai também, né, ser algo aí relacionado com a metodologia que vamos explorar hoje. E depois o compartilhamento, né? Por fim, aqui não está, mas nós vamos ter aí também o final, porque faz parte lá da conclusão, né? O portfólio, pessoal. Hoje é o último dia que nós vamos fazer o portfólio, certo? Então, nós temos lá, o que nós temos, né? Não sei se todos já viram, né? Mas nós temos hoje lá no portfólio, não vai ser colado o link do Em Ação, né? Não tem lá um texto para vocês escreverem. Vai ter algumas perguntas que vocês vão fazer. Um dos slides é uma autoavaliação, né? Então, como foi, né, aqui a sua participação no grupo de estudo, nessa jornada. E depois o outro slide, são 2 slides. Aí você vai arrastar um X lá, né, para a sua resposta correta. O outro slide é uma avaliação do grupo. Aí você vai pensar assim, às vezes que você se juntou aí no seu subgrupo, como é que foi, né, essa participação sua, dos demais integrantes, colegas que você dividiu aí, né, os grupos. Então, você vai falar um pouquinho aí sobre isso. Falar não, você vai clicar, né, naquilo que você acha lá que aconteceu, ok? E depois, o último slide é para a gente colocar um print da nossa turma, tá? Então, quando a gente estiver lá no finalzinho, que eu for tirar o print, né, quem quiser fazer o seu próprio print, né, para poder e souber fazer, algo bem simples também, né, você pode fazer o seu próprio print para colocar lá no seu slide. Ou então, depois, né, você pode copiar o que eu faço lá e coloco lá no Class, né, no mural do Class. Ok? Então, já vou dando essas informações aí para que vocês fiquem preparados lá para a hora que a gente for preencher o portfólio. Nós vamos ter um momentinho para fazer isso. No nosso cronograma hoje, ó, nós estamos aqui no episódio 7, né? Já falei aqui o tema. Então, nós temos aqui, né, mais 3 episódios. Pode falar, Daiane. Daiane? Boa noite. Só uma dúvida. Gostaria de falar, Daiane? Agora sim. Tá me ouvindo? Isso. Sim. Tá. Só uma dúvida. Aqueles primeiros slides, talvez você tenha respondido e eu não prestei atenção. Eu posso tirar eles ou não há necessidade? Eu não achei na instrução isso. Aqueles lá que são orientações, você pode excluir.
tá? Tá Você bom, já então. começa lá Obrigada. naquele Da que apresentação? tem local lá para o nome, né? Aham, Isso, aham. tá? E Isso. depois Ah, então tá bom. tem um antes da apresentação, que é onde tem Isso. coloca o seu nome Isso. e o nome do Aham. formador, tá? Isso. Aqueles de Perfeito. orientação você pode excluir, Ah, então tá bom. certo? Obrigada, viu? De nada. Então, beleza, aqui já falei, vamos lá. Agora, então, chegamos no acolhimento. Então, nós vamos ver esse vídeo. Talvez vocês já tenham visto, né? Assistido aí em algum outro momento. Mas, né, é sempre bom a gente ver novamente, mesmo para quem já viu, porque você acaba vendo, muitas vezes, com um outro olhar, né? Ou você percebe coisas que você não tinha percebido antes. Então, vamos lá, pessoal. Eu até adianto que a gente já teve em algumas das nossas jornadas aí passadas a apresentação desse vídeo, né? Só que agora ele entra aqui com outro foco, né? Com outro questionamento. Mas então vamos lá, vamos assistir aqui. É bem bonitinho, né? Como eu falei, é uma animação, mas traz uma mensagem muito importante. Eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz. Encher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações. Serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar. Mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim por não acreditar. E hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações. Serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou Muito bem. Como eu disse, é
Cada vez que a gente vê, né, você enxerga um momento diferente, né, uma emoção diferente, você vê uma emoção diferente. Júnior, travou? Sumiu a professora? A Júnia falou que teve um paninho no computador lá no grupo. Que ela já volta.
Olá, pessoal. Perdão aí pela... houve uma pane aqui no meu computador. Então, foi isso. Foi isso. Não foi internet que caiu, nada. Foi uma pane que deu aqui. Tá? Mas, assim, voltando então, né? Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês o roteiro. Que bom que vocês ficaram aí aguardando a prof, né? Oh, meu Deus do céu. São coisas que acontecem. Não deveria, mas acontece. Tá, tudo certo agora. Muito bem. Então, depois, né, de vermos lá o nosso vídeo ali, né? Então, vamos pensar, né? Professor. Opa. Como podemos ressignificar experiências passadas? E você já passou por alguma experiência que precisou ressignificar? Então, veja bem, né? Pensando assim como o nosso personagem ali, né? Que a princípio ele era uma pessoa fechada, né? Assim, não tinha um bom relacionamento, não tinha uma boa atitude com as pessoas. E aí, de repente, né? Ele passa por uma experiência, né? Em que ele se vê ali numa condição de mudança, de transformação. E a gente observa, né, que ele, que era uma pessoa assim, que parecia ser uma pessoa triste, né, ele começa até o jeito dele, né, mudou, a fisionomia dele mudou, né, ele ficou mais alegre, ou seja, né, ele se reinventou, né, como pessoa, ele passou a ter atitudes melhores. E aí, alguém gostaria de compartilhar alguma história assim, ou até mesmo falar aí alguma coisa do vídeo, o que achou, ou alguma experiência que você teve na sua vida, ou na sua profissão, na sua escola, né, com seus alunos? Vamos lá, alguém compartilhando aqui com a gente uma história? Uma história real, né? Vamos lá, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? É porque como eu tive essa pane aí, eu fiquei meio assustada aqui. Vamos lá, senão eu vou sortear alguém aqui para falar com a gente. Vamos ver alguém que vai poder falar aqui com a gente. Lucimar. Lucimar, você gostaria de falar alguma coisa aqui com a gente nesse momento? Cadê a Lucimar? Oi, professora. E aí, Lucimar, o que você pode dizer pra gente nesse momento? Qualquer coisa, Lucimar. Qualquer coisa. Bom, primeira coisa que eu não esperava que ia ser logo eu. Ah, tá vendo? Não, mas mas fale alguma coisa com a gente, vamos lá. Não, esse tipo de vídeo é muito interessante, né? Assim como você comentou, cada vez que a gente assiste ele, a gente se depara ali com uma cena nova, a gente presta atenção em algum detalhe diferente ali, né? E no nosso dia a dia é a mesma coisa, né? Às vezes as boas ações que a gente faz ali na sala, né, vai motivando o aluno para que o aluno também possa desenvolver isso aí com o colega, né? Às vezes a gente não está muito bem, a gente até transmite para eles, né? Um dia que a gente não está muito bem. Então, assim, o que a gente conseguir fazer para eles ali, a gente vai deixando marcas, né? Muito bem. Ótimo, Lucimar. Olha aí, ó, conseguiu responder muito bem. Se saiu bem, Lucimar, tá vendo? É isso mesmo, tá? Obrigada aí pela sua contribuição. É isso mesmo, né? É como a gente fala, gentileza, né? Que gera gentileza. Então, se você faz o bem, isso também vai, né? A outra pessoa também passa para outro, né? E aí vira um círculo, né? De coisas boas. Que bom, né? Que ótimo.
Então, continuamos aqui. Nossa, deixa eu ver o horário depois dessa pane aí, ficou meio... Objetivos, então, para hoje, né? Então, nós temos como objetivos estudar como usar a investigação, experimentação, para desenvolver proficiência no descritor D9. Elaborar um plano com ações definidas para aplicar a investigação, experimentação na prática docente. E, né, agora que a metodologia que nós vamos estar utilizando hoje, que é a investigação matemática. Então, nós vamos aplicar a investigação matemática com foco na colaboração em grupos, promovendo o trabalho em equipe. Então, nós vamos, não sei assim, né, se todos conhecem ou já trabalharam, né, a investigação matemática, mas, assim, nós vamos estar vendo uma possibilidade de trabalho, né? É claro, como toda metodologia, né, ela tem os seus aspectos positivos, ela traz uma inovação, né, uma diferença na sala de aula, né? Mas, assim, às vezes também a gente pode não, né, conseguir um resultado, né, efetivo. Depende muito, né, da aula, da turma, né, do dia. Tem dias que favorecem mais o trabalho do que outros, né? Mas, assim, não é porque de repente algo pode não sair como a gente planejou, é que a gente vai deixar de fazer, né? Então, é algo assim que a gente precisa experimentar. Pode dar muito certo, né? Então, a gente tem que experimentar. Para início de conversa, né? Então, a investigação, ela proporciona ao investigador tornar o desconhecido em conhecimento, né? Tem até um provérbio, né, que diz: quem procura acha, né? Então, o que seria isso ali, traduzindo ali, levando para a nossa sala de aula? Então, quando o aluno se propõe, né, a buscar algo, ele vai encontrar o seu conhecimento, né? Então, seria nesse sentido. Quais benefícios a investigação matemática nos proporciona em sala de aula? Né? Então, quais seriam esses benefícios? Né? A gente pode ter N benefícios, né? Mas, assim, já adiantando, sempre, né, essas metodologias, elas proporcionam aí o protagonismo do nosso aluno, né? Especialmente aí a sala de aula invertida, né? E a investigação matemática, a resolução de problemas, né? Todas essas são metodologias aí, né? Que a gente vê que o protagonismo, né? Fica mais em alta. Professor, quais pontos são relevantes em uma investigação matemática? Então, nós vamos estar vendo isso, né? Eu quero trabalhar com a investigação matemática. Então, o que eu preciso fazer? Né? Quais serão os pontos principais? Como que eu vou começar isso com o meu aluno? Nós vamos ver alguns passos aqui, né, que podem nortear. Então, fundamentando a prática, né? Nós vamos ter aqui agora uma explicação, né, um conceito aí da metodologia, mas nós vamos ter aqui um vídeo, né, que é bem interessante a gente prestar atenção, porque a professora ali no vídeo, ela vai fazer ali uma comparação, né, e vai colocar para a gente alguma diferença, né, da investigação matemática e outras metodologias. No caso ali, ela compara com a resolução de problemas, né? Então, ela coloca ali a diferença que existe entre uma e outra. Então, é interessante, né, nós, enquanto professores, estarmos, né, desvendando isso. Então, vamos ver aqui o vídeo da professora. É curtinho o vídeo, né? A
As investigações matemáticas, elas são muitas vezes confundidas com jogos de raciocínio ou problemas de lógica, mas existe uma diferença, assim, muito limiar de diferença é mínimo, mas existe uma diferença entre resolução de problemas e investigação matemática. A maior diferença está no encaminhamento que o professor dá. Porque quando nós temos uma resolução de problemas, geralmente o aluno sabe onde quer chegar, ele tem a resposta que ele deseja obter e o resto nada mais importa. Importa ele chegar lá. E durante uma investigação matemática, o mais importante é o caminho que ele percorre. É todo esse processo de descoberta, de investigação, e que é muito amplo, não é necessariamente um objetivo assim específico que esteja na cabeça do professor. Aliás, quando nós propomos investigações matemáticas, mesmo nas dinâmicas, nós temos algumas intenções e o professor também vai ter certas intenções. E às vezes nós somos surpreendidos com caminhos que os alunos executam que vão dar em lugares que nós não havíamos planejado. E esse é um momento muito importante de busca em parceria, professor e aluno. Se era alguma coisa que nós não tínhamos previsto, então vamos procurar juntos. As investigações matemáticas, então, elas passam por 3 etapas. Que a primeira é o aluno compreender aquilo que está sendo proposto, ele já começar a perceber padrões, regularidades, aquilo que ele imagina, ou seja, levantamento de hipóteses. Porque matemática nós vivemos com, às vezes nós trabalhamos muito intuitivamente com hipóteses, mas nós precisamos validar essas hipóteses. Então, depois que o aluno levantou essas hipóteses, aí ele vai para a validação desses argumentos dele, que é o momento de testar as conjecturas, de testar tudo aquilo que ele descobriu. E o papel do professor, onde que fica? O papel do professor é um papel muito delicado. É o papel de acompanhar esse aluno, de estar junto em todos os grupos quando o trabalho for feito em grupo, de saber fazer perguntas e não dar respostas. Porque o objetivo de uma investigação matemática é nós termos um foco na aprendizagem no aluno. E o nosso papel, ele sai de cena. O papel agora é do aluno como protagonista da sua própria aprendizagem. Ou seja, ele vai buscar. E se você percebe que o aluno não está conseguindo descobrir muitas coisas, está com certas dificuldades, nós temos que aprender a desenvolver as perguntas certas na hora certa. Em vez de respostas, vamos trocar por novas perguntas, porque é isso que o nosso aluno precisa. Nós estamos com maiores objetivos dentro da investigação matemática, grandes, que é resgatar essa capacidade do aluno acreditar na sua capacidade de resolver problemas e ocupar aquele espaço de realmente ser um matemático, um verdadeiro estudante. O que o verdadeiro estudante faz? Ele busca e ele encontra, ele procura, ele encontra e ele valida resultados. Esse é o objetivo das investigações matemáticas. Muito bem, então, né, ali o que a gente pode destacar ali da fala, né, da professora é a questão, primeiramente, né, que na investigação matemática, diferente, né, de outra metodologia, não importa o fim, né, o que é avaliado é o processo, né, é o caminho percorrido pelo aluno. Então, tudo aquilo que ele construiu de aprendizagem, né, e não necessariamente o produto final, né, que na resolução de problemas já difere na questão de que não importa o meio que o aluno faz, né, o caminho que ele faz para chegar ao final, desde que ele chegue ao final certo, né, que é o importante. Ele pode usar, né, vários meios para chegar nesse final. Já na investigação, é exatamente o caminho percorrido que é avaliado pelo professor.
até porque, né, nem sempre lá no final pode dar certo, né? Então, temos que avaliar o processo, né, pelo qual o aluno passou de aprendizagem. E também a questão ali do professor, né, não contribuir ali com respostas, né? Então, se o seu aluno ainda não chegou na resposta correta, não dê a resposta, né? Mude a pergunta, reformule a pergunta. Levantamento de hipóteses. Então, aqui, né, seria uma fundamentação aqui dessa prática. Então, o que vem a ser a investigação matemática? Ela é um processo de descoberta amplo, não necessariamente o objetivo final que o professor quer chegar, mas o caminho que o aluno percorre durante a investigação. O aluno é conduzido pelo docente de maneira que ele se torne o protagonista do processo ensino-aprendizagem, pois assim irá construir seu conhecimento. Né? Então, uma perguntinha aqui para a gente pensar, né? Professor, de que maneira podemos explorar o conhecimento do aluno no momento em que ele se encontra no processo investigativo? Né? Então, se o aluno está ali, né, participando ali dessa metodologia, então, o que você, né, enquanto professor, deve fazer, né, para orientar, né, para fazer com que o seu aluno, né, possa ter ali um bom rendimento. Né? Nós vamos ter algumas etapas que nós vamos ver aqui logo a seguir. Então, aqui nós vamos ver o que compete o aluno dentro dessa metodologia e o que compete ao professor. Né? Então, seriam alguns passos, algumas etapas aqui de como fazer. Então, ao aluno compete compreender a proposta, né? Lógico que o professor vai fazer a explicação do que ele quer que seja feito, né? Como tema, como aula. Perceber padrões e irregularidades, validar os argumentos e também testar conjecturas. Então, isso que é o trabalho do aluno, né? São as competências para o aluno. O professor, ele precisa criar cenários para a investigação, né? Ele tem que ter o tema da aula, né? Ter a proposta de trabalho, materiais, né? Se for necessário, materiais de pesquisa ou qualquer outro tipo de material que vai ser necessário. Ele vai ser o mediador, vai promover reflexão e, muito importante, fornecer feedback. Né? Então, enquanto o aluno está, né, fazendo, trabalhando, né, pesquisando, validando os argumentos, o professor, então, vai passando, né, nas equipes duplas e vai, então, fornecendo esses feedbacks, né, que serão, então, construtivos para que o aluno se oriente na continuidade do trabalho. A nossa experiência, então, a investigação matemática, ela trabalha constantemente a autonomia do estudante. A busca pelo desconhecido pode ser uma jornada fascinante e desafiadora, e novas práticas pedagógicas promovem a transformação no ambiente escolar. Transforma a aprendizagem ativa em significativa. Assim como toda a metodologia, né? O objetivo principal é transformar a aprendizagem em significativa. Professor, você tem muito a nos contar. Compartilhe conosco as suas experiências na estratégia investigativa já trabalhadas em suas aulas. Opa, vamos voltar lá. Então, não, é voltar. Tá.
Então, vamos lá. Alguém aqui para dizer para nós se já trabalhou dentro dessa, usando essa metodologia, ou gostaria de trabalhar, né? Se tem algo em mente. Como foi? Conte aí sua experiência. Ou o que você pretende fazer caso vá fazer trabalhar essa metodologia. Vamos lá, alguém participando aqui, dizendo para a gente? Senão já vou realizar um sorteio aqui. Ó, já temos alguém participativo ali. Eliane, pode falar, Eliane. Estão me ouvindo, professora? Estou ouvindo. Então, assim, eu tenho o costume que eu tenho sempre os terceiros anos, e os terceiros anos são alunos bons, da manhã, né, principalmente, e eu tenho o costume de trabalhar as questões do Enem, com os Enems anteriores, 1 ano, 2 anos atrás. Que ótimo, né? E aí eu projeto uma questão do Enem no quadro, né, no reto projetor, lá no slide, e aí eu começo. Leio, interpreto, acho um caminho e começa a investigação. E aí eles vão discutindo, e eu vou instigando. E aí, quando alguém chega à resposta, eu peço para que coloque para a turma qual o caminho, qual a metodologia que ele chegou para chegar àquele resultado, né? E aí eles geralmente começam falando, não, eu usei isso, eu entendi isso, eu fiz a conta de multiplicação, divisão, e aí os colegas já começam a questionar, não, mas será que está certo? Enfim, eu sempre fiz isso, mas nunca me toquei nessa questão de investigação. E, na realidade, eu acho bem interessante, principalmente com questão do Enem em terceiro ano. Eu já utilizo essa metodologia, mas não sabia que se encaixava Isso, dentro de investigativa, né? Ótimo, Eliane, muito bem, né? E os alunos do terceiro ano, ultimamente, eles estão bem focados nisso, né? Pelo menos boa parte deles que vão fazer, né, o Enem, eles querem saber, né? Eles querem tentar resolver essas questões. Muito bem, ótimo, Eliane. Mais alguém gostaria de falar, gente? Tudo bem? Então, vamos continuando. Então, agora por dentro da aula, né? Então, utilizando as etapas da investigação matemática. Olha só, então, o que precisamos? Ó, assim como a Eliane disse para a gente, ó, perguntas investigativas, né? Então, ela faz perguntas para os alunos, né? Para que eles possam pensar nas possibilidades de resposta. Essas perguntas investigativas, né, são realizadas para levantar hipóteses e conjecturas. Depois, a segunda etapa, validação de argumentos, ou seja, período de testes em cima das descobertas dos alunos. Então, seria a questão assim, o aluno chegou, né, numa resposta. Então vamos ver se realmente essa resposta, né, que o colega aí trouxe para a gente, né, será que isso está certo, né? Então aí pode ter um outro com outra resposta. Então vamos, né, descobrir isso daí. Vamos validar esses argumentos. E depois, dentro da aula, né, proposta aqui, que é uma aula de intersecção de ponto de intersecção de duas ou mais retas, essa aula é relacionada com o sistema linear, né, uma aula lá do primeiro ano. No caso aqui, então, relacionar soluções de um sistema linear às posições relativas entre retas. Então, aqui, né, está dando um encaminhamento para trabalhar exatamente essa aula, né? Mas é claro que tudo isso pode ser adaptado para trabalhar em qualquer outra aula. A partir dessas etapas, o estudante atinge os níveis da taxonomia de Bloom, né? Que são, então, lembrar, compreender e aplicar os níveis mais baixos, né, da pirâmide, e depois a capacidade em analisar, avaliar e criar. A taxonomia de Bloom, ela já foi citada no encontro passado, né?
e também já foi estudado em jornadas dos anos anteriores, né? Ano 2024, 2023, nós já fizemos estudos, né, sobre a taxonomia de Bloom, né, que são níveis de compreensão de aprendizagem. Aí, como então organizar uma aula, né, para trabalhar essa metodologia? É claro, né, que isso é uma sugestão, nós podemos ter outras. No caso de trabalharmos essa aula da primeira série, o descritor será o D9. A aula 22, de repente, aí quem tem o primeiro ano, né, pode estar aí por dentro, né, porque talvez não tenha chego ainda nessa aula, né, porque é a aula 22, mas se não chegou ainda, deve estar se encaminhando, né, que é a interpretação geométrica de um sistema linear, né, então ela já teve algumas aulas antes ali sobre esse tema, e agora já está indo para a interpretação geométrica. A estratégia, então, aqui, né, é a investigação, né, experimentação. Pode-se ser usado aqui uma gestão de sala de aula, que é uma técnica de Lemove, sem escapatória. E aqui uma sugestão de como pode ficar a sala, né, o layout da sala. No caso aqui, essa forma aqui é usando duplas, né? Os alunos, eles estão, de certa forma, em fileiras, mas as fileiras são de duplas, né? É claro que essa metodologia, ela proporciona que você não deixe, né, de preferência, o seu aluno não vai trabalhar sozinho, né? E também grandes grupos também não trazem muito benefício, né? O ideal seria uma dupla, no máximo 3, né? Conforme aí, né, o andamento da sala. Mas nunca sozinho, né? Porque é preciso ter ideias, né? Então é melhor duas ou 3 cabeças pensantes, né? E também não com grandes grupos, né? Que pode também gerar uma certa tipo, alguns, né, participantes do grupo podem não participar ativamente. Ações, né, para essa aula. Então, primeiro, comece a aula com uma breve retomada sobre resolução de sistemas de equações do primeiro grau. Então, aqui ele fala sobre uma retomada, né? Então, isso pode acontecer em qualquer conteúdo que você estiver trabalhando, né? Uma retomada. Depois, inicie alguns questionamentos intencionais sobre o para início de conversa. Isso aqui faz parte lá da aula do RCO, né? A maioria das aulas tem esse para início de conversa. Mas lembre-se, caso o aluno não responder da maneira esperada, reformule sua pergunta e não dê respostas, né? Então, lembrando lá também do vídeo lá que a professora falou, né? O papel do professor, nesse caso, não é dar a resposta, e sim, né, fazer novamente a pergunta reformulada. E circule pela sala de aula para validar os argumentos e conjecturas feitos pelos alunos. Para isso, realize testes rápidos a partir de sua fala. Nesse momento, você pode utilizar a técnica de Lemove sem escapatória, né? Que é quando você pega o aluno, assim, né? E ele precisa, né, responder algo ali para você. Procure, durante a aula, alavancar debates sobre o tema entre as duplas. Assim, conseguirá sistematizar os conceitos abordados e fazer os feedbacks necessários aos alunos, né? Então, o papel do professor ali, né, mediando todo o trabalho, circulando pela sala, né? Observando, dando o seu feedback, né, para
as duplas. Então, todas as ações aqui de uma aula dessa. E agora, então, pessoal, nós chegamos aqui no nosso momento em ação, né? Então, eu vou fazer uma explicação aqui, né, da aula para que vocês possam, do trabalho, né, para que vocês possam já entrar lá, já pensando no que vão fazer. A dinâmica é, né, sempre a mesma, escolher um redator, um relator. Vocês podem pegar tanto essa aula aí apresentada no dia de hoje, que é a aula 22 do primeiro ano, mas também podem pegar outras. De repente, né, você não vai ter ninguém no seu grupo que tenha primeiro ano, ou preferem fazer de uma outra aula, né? Então, você pode escolher uma aula aí. O material de apoio eu vou estar colocando aqui para vocês. Ele já está feito cópia e também já vai ser compartilhável aí com vocês. Deixa eu só achar ele aqui. Depois da pane que eu tive aqui. Ah, mas ele está aqui. As coisas meio que foram todas... Deu um sumiço em tudo aqui. Gente, a gente passa uns apurinhos, né? Às vezes. Olha aí, eu já tinha até colocado ele tudo certinho, mas ele acho que voltou diferente. Mas tudo bem, é rápido. Então, esse material, ele já está, né? Certo? Compartilhado, o material compartilhado. Todos vocês vão precisar do material. E a aula vocês podem pegar, né, do próprio RCO de vocês, combinar aí entre a turma. E deixa eu fazer aqui as nossas salas. Nós estamos em aproximadamente 20, né? Vai dar aqui eu vou tentar fazer 5 grupos, tá? Para não ficar muita gente no grupo. 5 salas. Aí depois vai ficar... Deixa eu ver como é que ele deixou aqui. 3, 4, 5. Muito bem. Então, ficou equilibrado aqui, tá? Ficou a maioria aqui com 5, 4. Acho que nós estamos em 19. Vou colocar alguns aqui na sala principal. Quem está na sala principal quem vai ficar, né, na sala principal pode ser o grupo 5. Tá, depois tem uma outra sala. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Na verdade, está dando 4 grupos. Isso mesmo. Tá bom. Agora, então, vamos ver. Com aquele pequeno atraso que nós tivemos, eu vou dar um tempo aqui de 20 minutos, tá? Qualquer coisa, se não for possível, nem todos os grupos apresentam, ou a gente não apresenta. O importante é vocês fazerem o trabalho que ele vai ficar lá. Ok, então eu vou abrir as salas, recebendo o seu convite, você vai para a sua turma, ok? Quem não receber é porque vai ficar aqui na sala principal. Deixa eu ver quem vai ficar aqui. Vai ser o Marcel, a Lucinéia, a Lucimar, a Ivânia e a Eliane.
é que vão ficar na chamada principal. Os demais, pessoal, com certeza já receberam sua mensagem aí, né? Então, vão para as suas salas. Deixa eu parar essa apresentação. Aí quem já vai entrando no material, gente, que já tem a sua turma, já vai pegando o grupo lá na sequência, né? Já vai colocando o nome. Ó, tem bastante gente que está aqui que ainda não foi para o grupo, tá? Ó, quem vai ficar aqui? Eliane, Ivânia, Lucimar, Lucinéia e Marcel. Os demais, né? Tem um grupo aguardando vocês. Aqui já está certinho. Quem que está aqui ainda? Juliano, Diego, vocês receberam uma mensagenzinha aí? Sim? Pessoal, podem começar, tá? Então, vocês que já estão aqui, o grupo de vocês, acho que talvez o Diego e o Juliano estão um pouco distraídos, mas eles não fazem parte do grupo aqui, tá bem? Que eles vão para o... Nossa, é o 5, professora? Pode ser. Pode ser? Você já pega lá e já bota o nome de vocês lá. Aí outros não pegam. Deixa eu ver que grupo que eu deixei o Juliano. Que eu deixei, não, né? Que fez. Ah, deixa eu fechar meu microfone. Eu já estou preenchendo com os nomes, beleza, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu não tenho primeiro ano. Se vocês querem ir pensando qual aula vocês irão pegar, eu só vou preencher os nomes aqui. Eu também não tenho primeiro ano. Que aula que ela sugeriu mesmo? Eu tenho o primeiro ano, mas... É a 19, matriz associada a um sistema... Era 22, não era? Eu não estou abrindo a 22 para aqui. Só tenho até a 21. Alguém mais tem o primeiro ano aí? Eu tenho. Estou tentando abrir aqui. Só se for o conteúdo agora do segundo trimestre, porque do primeiro vai até a aula 21. Deixa eu dar uma olhada. A aula vai ter 21 mesmo. Não tem... Deixa eu ver.
O que vocês acham de repente, a gente trabalhar essa 16, a definição de matrizes aí? Pode ser, porque aqui no slide 1 dessa apresentação, está dizendo assim, ó, divididos em subgrupos com 4 participantes, escolha o redator e relator, escolham uma aula da RSO, abra o material de apoio, analisem a aula escolhida e respondam as questões do material de apoio. Então, do jeito que escolhe, né? Qual que é o número da aula? A 16, definição de matrizes. Uma sugestão, né? Material de apoio que eu entendo aqui são os slides e os exercícios, né? Eu vou compartilhar aqui para todo mundo ver a aula. Essa daí, ó, aula 16. Matriz de definição. Objetivo: definir e construir de acordo com a lei de formação. Paredes de conversa. Juquinha e batalha naval. Linhas e colunas. Falar um pouco sobre pixels. Nós vimos na outra aula esse material aqui, ó. Construir linhas e colunas. Representação genérica. Aquela parte bem introdutória, né? Dada uma lei de formação. 2i mais j. Construir uma matriz 2x4. Momento preparatório. Só um pouquinho. Qual que é o descritor ali? O descritor é o... Não tem descritor. Não tem? Não. E na aula... é aula 16. É aula 16. Matrizes, definição. Isso. 1, né? O descritor não foi colocado na aula. O relator, então, pode ser alguém que tem o primeiro ano aí para facilitar? Pode ser eu, não tem problema não. Uhum. Eu vou colocar Pode colocar. Isso. A introdução. O que nós vamos colocar na introdução ali, então? Deixa eu ver aqui. É aqueles questionamentos que a gente tem que direcionar a eles para ver se eles sabem alguma coisa sobre matrizes, né? Se já ouviram falar, ou já iniciar com o outro slide ali que fala sobre os pixels ali. Uhum. Ele fala a introdução, o levantamento de hipóteses e feedback ou sistematização do conteúdo. Eu lembro que teve uma época que eu fiz essa implementação dessa aula. Eu também, acho que foi o ano passado, ano retrasado, no grupo de formadores. Tinha sobre as matrizes, né? Aham. Eu também.
Eu achei bem bacana, porque deu partir já dessa segunda parte para eles fazerem, né? Mas uma pesquisa em cima desses, o que era pixel, né? Todas aquelas, os itenzinhos que foram citados ali. Foi bem bacana. A introdução não seria um questionamento? Se eles têm noção do que é matriz? A batalha naval ali entra como localização, né? Seria isso, né? É abordado no 7º ano isso também, né? A batalha naval, o xadrez, a questão ali do cinema, teatro, né? A questão da localização das poltronas aqui seria a parte de localização, né? Mas eu acho que tem que iniciar com questionamentos, né? Ou essa parte aí do jogo, o que vocês sugerem? Essa introdução seria já o conteúdo ou seria essa parte mais de aplicação? Eu acho que seria uma introdução ao conteúdo, né? Eu acho que seria isso. Porque o objetivo dessa aula aqui é definir matriz e construir uma matriz, a matriz genérica, né? Então nós vamos trabalhar o endereçamento da matriz, linhas e colunas, o I e o J. A localização. Isso. A gente vai ter que saber se o seu estudante consegue visualizar isso em outras aplicações que não seja de forma tão direta. Por exemplo, o aluno construir seu próprio boletim escolar. Lá ele vai ter os seus dados, a sua nota, o seu rendimento, também em linhas e colunas. Onde você tem a coluna primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, e as disciplinas nas linhas, né? As componentes nas linhas. E ali ele pode fazer a localização dos dados, né? De acordo com a sua própria realidade, né? O jogo ele é bem interessante também, né? Da batalha naval. Era interessante levar o tabuleiro. Só que eu acho que a gente poderia trabalhar com alguma informação mais próxima do estudante, né? E o boletim, a tabela, né? Que o boletim se apresenta, é também a maneira de endereçamento das notas, né? Para diferenciar a referência da linha, a referência da coluna e o que é o elemento em si, né? O xadrez é interessante, né? Acho que fica até mais próximo, né? Que a maioria acho que tem conhecimento do jogo do xadrez, né? Sim. Eu costumo trabalhar matrizes a partir da formação de tabelas, né? Inicio agora, quando a gente está trabalhando com ciência de dados e tudo mais, né? Que são profissões que estão surgindo, né? Você vai trabalhar com grandes data frames, que se chama, que são, na verdade, matrizes, né? Você faz operações com tabelas, né? Então, eu acho que a gente poderia começar fazendo o mais básico, né? Talvez a batalha naval, como sugere a aula, ou alguma coisa mais parecida também, né? Xadrez, talvez. A posição Eliane, que cada... você está conseguindo pegar algo para colocar? Será que ela está conseguindo anotar? Eu estou anotando o que vocês estão falando aí, ó. Eu estou colocando, ó. A introdução, então beleza. Estou colocando construção de tabelas, batalha naval, deixa eu colocar outro, boletim escolar, pode ser, professor Marcel? Pode. Porque você pode separá-los em grupos e cada um fica com um tema diferente, né? Isso, boletim escolar. Xadrez, que foi citado também. Xadrez também. Xadrez. Você vai separá-los em grupos, né, para não fazer a mesma tarefa e depois vão apresentar essas atividades para os colegas, né? Isso. Eu acho que estaria bom. Aí o levantamento de hipótese, aqui eu acho que vem as questões, né? Sim. Se eles já estudaram matrizes, ou eles têm conhecimento sobre matrizes?
Eu acho que seria, né, instigar eles nessa parte, o que que eles sabem sobre matrizes, se já ouviram, de repente, claro, alguns que são repetentes, né, eles vão estar colocando lá que eles já viram e tal, né, mas boa parte, né, é novidade, então seria interessante fazer esses questionamentos, né. Dependendo da sala de aula, tem anos, quanto tempo atrás, quando eu trabalhava, eu montava uma matriz na sala de aula com eles mesmo. Então, o aluno tal lá, qual era a localização dele? Por exemplo, era 22, 31, sabe? Montava uma matriz ali com eles e as carteiras, se tem a mesmo mesmo número de linhas e colunas ali, fica bacana, sabe? E eles conseguem se identificar qual é a posição deles. Vamos fazer o seguinte, professor Marcel. Eu coloquei 2 questionamentos aqui, ó. Eu coloquei se eles têm conhecimento prévio sobre matrizes, o que são linha e colunas, e eu acho que eu vou compartilhar com vocês o que eu estou escrevendo, daí vocês podem me ajudar. Pode ser? Pode colocar uma pergunta assim, ó, é possível encontrar um padrão nesses dados? Porque quando você constrói matriz genérica, você tem uma regra geral para a construção de cada elemento, né? Padrão. Isso. Por exemplo, 2i mais j, né? Você constrói... É que na sala de aula a gente está acostumado a dar a regra, né? E o estudante calcula o elemento de acordo com os valores i e j da posição que aquele elemento ocupa, né? Mas será que ele consegue fazer o caminho contrário de você pegar uma tabela de dados e verificar um padrão? Ou seja, através da tabela, encontrar a regra e constrói esse padrão? Isso. Então, essa é uma forma de investigar. Interessante isso. Posso pedir, então, por favor, professor Marcelo, parar de compartilhar, daí eu compartilho. Ou Claro. vocês estão tendo acesso? Vocês conseguem ter acesso ao que eu estou escrevendo? Lá no documento? Eu posso. Eu tenho acesso, eu estou vendo aqui. Tem? Olha. Feedback. Mais alguma coisa Mais algum questionamento ou vamos para a sistematização agora? Acho que podemos ir para a sistematização. Temos só 3 minutos aí para... Senão não vai dar tempo da gente terminar, né? Uhum. O que eu coloco aqui na sistematização de conteúdo? Eu acho que esse feedback, essa sistematização de conteúdo, a gente pode deixar a cargo do próprio estudante, né? Cada equipe que foi separada para fazer o levantamento, né? Pode apresentar os seus resultados, né? E os colegas podem realizar um debate, né? Para saber se realmente as respostas são coerentes ou não, né? Que a correção parta do estudante, né? Dos colegas, da própria sala, não do professor, né? E o professor fica ali só mediando. Cada equipe pode apresentar o seu trabalho e... Em forma de debate, né? E debater as respostas encontradas, né? E debate, ótimo, ótimo. Em forma de debate. Uhum. Se as respostas são coerentes e se as respostas não forem coerentes, qual seria a melhor resposta, né? Porque em algum momento eles têm que mostrar os seus resultados, né? Para eles se sentirem motivados, né? Exatamente. Se deixar só para entregar ou só para ficar no caderno, eles fazem qualquer coisa. Agora, se tiver que mostrar na frente, eles vão ter que fazer uma coisa melhorzinha, né? Cada equipe pode apresentar o seu trabalho em forma de debate.
se as respostas são coerentes. Será que ficou bom assim? Eu acho que sim. Acho que é isso. Ótimo. Deixa eu pôr um pontinho aqui. Isso, só não conseguimos, então, achar o descritor. O restante, ok. Mas aí eu vou comentar aqui, o descritor não foi disponibilizado no RSO. Os materiais de apoio no RSO estão incompletos. Ou, professor Marcel, de repente uma aula antes ou uma aula depois dessa, será que não tem o descritor? Deixa eu ver. Sobre matrizes? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a aula 16, é a primeira. Depois vem operações com matrizes. A aula anterior, essa era a primeira aula, então o anterior não tem nada. Nas operações com matrizes também não tem descritor. A aula 17. Estranho, né? A aula 18, multiplicação de matrizes. Também não tem. 19, matriz associada a sistema linear. Esse tem, só que determinar a solução do sistema associando uma matriz. Não é o objetivo dessa aula. Olá, pessoal. Retornando, né? Tem alguma... Eu estava acompanhando aqui o trabalho de vocês, mas tem alguém que não conseguiu terminar? Eu acredito que não, né? Pelo que eu fui acompanhando aqui, todo mundo preencheu todos os espaços, né? Então, vamos lá. Acho que dá tempo de cada um falar um pouquinho aqui do seu trabalho, né? Apresente, assim, basicamente a aula, né, que vocês escolheram e ali, rapidamente, ali, o que vocês fizeram, ok? Para dar para todos apresentarem, senão eu vou ter que limitar as apresentações. Deixa eu colocar aqui o trabalho para compartilhar, que daí já fica um compartilhamento só. Então, vamos lá. Aqui tá, já estamos no grupo 1 mesmo, ó. Grupo 1, o relator será o Marcel. Vamos lá, Marcel. Vamos lá. Bom, nós escolhemos a aula 16 lá do RSO, primeiro ano, definição de matrizes. Lá no RSO, nenhuma das aulas de matrizes 16, 17, 18 tem um descritor disponível nos slides, matéria de apoio. Então, por isso que o nosso está sem, tá? Ah, sim, tudo bem. Ok. Bom, nós dividimos aqui nas 3 partes, né? A ideia seria, já que parte do princípio investigativo, a gente separa os alunos em pequenos grupos e esses grupos ficam responsáveis em buscar temas um pouco diferentes entre eles, para não fazer a mesma tarefa. E aí a aula ficar com mais diversidade, né, de materiais. A introdução nessa parte de matrizes seria a noção que o estudante tem sobre posicionamento, né, em um sistema 2D, linhas e colunas, né? Isso ele já vem desde o 7º ano, uma professora do nosso grupo comentou, né? E no ensino médio ele vai ter que ter reforço em cima disso e vai ter que praticar bastante. A ideia a partir no sistema de matrizes ali, na construção de uma matriz genérica, é a construção de tabelas, o próprio boletim do estudante pode servir como referência para um grupo, linhas sendo os componentes e as colunas dos trimestres, né? E o elemento, a própria nota, o batalha naval, como foi sugerido pelo próprio material, xadrez, é uma coisa bem interessante, a posição de acordo com cada movimento de peça, né? Não pode ser um em L, o outro em diagonal, e ali a gente pode fazer com que o estudante entenda essa referência entre linhas e colunas. Na segunda parte, fazer o levantamento das hipóteses, né? Se eles têm conhecimento prévio sobre matrizes, nessa questão mais prática, se eles têm entendimento quem é linha, quem é coluna, quem vai ser o I, quem vai ser o J,
no nosso sistema de matrizes, e se é possível encontrar um padrão nesses dados. Porque o que acontece? A gente geralmente inicia esse conteúdo dando a forma geral, né, a regra geral da matriz, né, para formar a matriz genérica. E será que o caminho contrário não seria interessante para o estudante, através dos dados, ele encontrar um padrão, ele encontrar a regra para a formação dos elementos? Essa seria uma hipótese, né? É possível encontrar esse padrão em qualquer sistema, em qualquer tabela, já que ele trabalha com ciência de dados, data frames e tudo mais, né? E o feedback no final aí da aula, e essa sistematização do conteúdo, que cada equipe apresenta o seu trabalho. Fazer um debate, cada um apresenta o seu tema, a sua solução, e quem assistir faz contribuições, né? De acordo com a sua visão do conteúdo, a visão que ele tem do conteúdo naquele momento. Por exemplo, a equipe que apresentou xadrez, os outros colegas podem apontar se está correto, se tem alguma coisa para complementar, enfim, faz de uma forma de debate, né, no final da aula. Cada um apresenta o seu, mas todo mundo participa dando os seus comentários e sugestões e melhorias para o trabalho. E se as respostas são coerentes também, né? O professor fica mais como mediador nesse processo. E é isso. Uhum. Muito bem. Ótimo. Ficou bem dentro aí, né, da metodologia. Parabéns aí para o pessoal aí, para o grupo. Vamos para o grupo 2, que o relator será o Alan. Vamos lá? Vamos lá. Então, foi escolhido lá a primeira aula sobre probabilidade da segunda série, né, aula 19. Os descritores em questão ali eram resolver problemas que envolvam porcentagem e calcular a probabilidade de um evento. Então, foi da base de introdução lá, vai ser comentado com eles o que é, como calcula a probabilidade, basiquinha, assim, só a simples da primeira aula, de ocorrência de um evento. E daí levantar as hipóteses para eles trabalhar com a pesquisa. E quais as chances de ocorrência de algum evento, vai ser deixado em aberto para eles pesquisarem eventos e pesquisarem a chance desses eventos acontecer. Claro, o professor pode dar alguma dica lá, dado, baralho, aqueles mais básicos, os iniciais, né? Também olhar a probabilidade como da formazinha simples, tentar não colocar condicional, não colocar evento consecutivo de início, né? E perguntar também para ele em quais situações do dia a dia que a gente utiliza a probabilidade em cálculos de chuva, cálculos de jogos, tudo mais, e as formas, eles pesquisarem também as formas deles representarem uma probabilidade. Até foi comentado lá, eles têm muita dificuldade, né? A hora que a gente está ensinando fração, decimal e representação em porcentagem, eles estão bem. Uma semana após isso, eles já não sabem para onde que vai a vírgula, onde que vem, que se divide, se multiplica. Vira uma anarquia. Então, fazer eles pesquisarem, né? Correrem atrás para relembrar essa parte aqui que já vem desde o 6º ano trabalhando. E após tudo isso aqui, lá na sistematização do conteúdo, o professor volta, explana o conteúdo novamente e resolve os exercícios que eles buscaram, que eles correram atrás para contextualizar eles também conforme o dia a dia deles lá, o cálculo de chuva, como que é feito, tentar buscar aí os fatores que influenciam nessa probabilidade em si. Tá bom? Foi isso aí que nós debatemos lá e tentamos jogar o rojão para eles buscar e correr atrás aí do conteúdo, explanar para os alunos também, né? Antes do professor voltar lá, cada um mostrar que situação que ele buscou e como que ele encontrou a ocorrência daquele evento que ele foi pesquisar lá. Muito bem. Ótimo, pessoal. Acho que esse conteúdo também aqui, ele proporciona bastante também essa metodologia, né? Porque ele parece que já é uma coisa, né, que a gente está sempre investigando, procurando, né? Algo assim, muito bom. Ótimo, pessoal. Parabéns. Vamos aí para o próximo grupo 3. Juliano, você foi contemplado como relator. Como relator aqui, né?
Primeiramente, agradecer o grupo aí pelo trabalho, né? Então, a Mariene, o Fábio, o João e o Diego, além de mim, né? Então, não tem aula no RCO ali que contemple, pelo menos nós não encontramos, né? E o descritor e o descritor 9, relacionar, porque é uma aula que é, se não me engano, do segundo trimestre. Então, ela não aparece para nós ainda no RCO. Então, descritor 9, relacionar a determinação do ponto de intersecção de duas ou mais retas com a resolução de um problema de equação com duas incógnitas. Na introdução aí, apresentar os métodos de adição e da substituição e a classificação dessas equações. Nas hipóteses, no laboratório de informática, trabalhar com GeoGebra, investigando esses 3 casos de posições de retas concorrentes, quando o sistema é possível e determinado, coincidentes quando ele é possível e indeterminado, e paralelas quando ele é um sistema impossível, né? E no feedback, usar as plataformas Quizzes e Khan Academy para mostrar tudo isso e sistematizar o conteúdo. Agora vai a minha opinião pessoal. A gente pode se vestir de chapeuzinho vermelho, de lobo mau, do que for, mas está difícil pegar essa gente aí, porque é só resolução de conflito e tentativa de alguma coisa comportamental. Porque querer fazer alguma coisa, gente, investigação matemática mesmo, olha, é difícil. É verdade. Muito bem, Juliano. É lógico que a gente sabe de todo esse contexto, né? A gente não está mais assim, né? A gente está aqui pensando, né, numa possibilidade de trabalho, né? Mas eu quero, claro quero só colocar um ponto final, professora, nisso tudo. Hoje eu gostei, porque a tutora foi no colégio e pela primeira vez a tutora saiu de dentro da sala fechada da equipe pedagógica e veio ouvir os professores na sala dos professores. Que eu bom. fiz uma pergunta e 1 hora depois ela me deu o feedback pelo WhatsApp. Gostei disso, sabe? O que eu quero é que isso caminhe e evolua para que a tutora vá para a sala ver o que a gente enfrenta. Né? Isso. E lá como se diz a administração, no chão da fábrica, é que ela vai ver o que realmente, como é que funciona. É verdade. É bem mais fácil ficar com a teoria, né? Exatamente. Lidar com... Tá jóia, Juliano. Muito bem. Obrigado aí pela contribuição de vocês, tá? Mas vamos lá, vamos para o próximo grupo. Grupo 4 aí, o Ademir vai ser o nosso relator aí. Oi, professor. Então, nós utilizamos um dos problemas que eu trabalhei com a minha implementação, que é esse daí. Nós optamos pelo tema, né, de análise combinatória, específico de arranjo simples, e aí o descritor é o 32, aula 8 do LRCO. Na verdade, é uma adaptação da aula 8, porque não é necessariamente o problema que está lá, mas ele é muito parecido. Seria pegar um dos problemas que tem nessa aula e colocar mais algarismos. Então, tá com a letra pequena ali, porque eu copiei direto do arquivo lá do Word que eu usei, tá? Tudo bem. Então, tá considerando os algarismos 2, 3, 4, 7, 8 e 9 para responder as questões, que são as seguintes. A primeira, quantos números de 3 algarismos distintos podem ser escritos? Números de 3 algarismos distintos podem ser escritos e quantos números pares de 3 algarismos podem ser números pares, né, de 3 algarismos distintos pares podem ser escritos. Uma hipótese, então, que a gente pensa que os alunos podem levantar ali bom, como nós vamos começar a trabalhar com arranjo simples, partindo do conhecimento que eles já têm, que é o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem, é de se esperar que eles vão colocar quantas possibilidades podem ter no caso da letra A para a unidade, dezena e centena, vão multiplicar, e aí uma hipótese que pode acontecer em sala de aula é a seguinte: ali são 6 algarismos no enunciado, e 3 são pares, então uma hipótese que pode ser levantada é que a metade dos números formados são pares. E aí, com o feedback e sistematização ali, a partir das resoluções dos alunos, socialização com a sala, é o professor formalizar o conceito de arranjo, olhar para as resoluções deles, usando o princípio fundamental da contagem, e a partir disso formalizar o conceito de arranjo, mostrar que esses agrupamentos são denominados de arranjos,
porque a ordem dos elementos importa, né? Então, se você mudar os elementos de posição, que no caso são os algarismos, são outros números que serão formados, formalizar o que é um arranjo, apresentar a fórmula e mostrar que a gente também pode resolver esse problema via fórmula de arranjo, ou o princípio fundamental da contagem, que é o que sustenta o conceito de arranjo. Nesse sentido que nós pensamos até mesmo no levantamento das hipóteses, ali nas hipóteses que podem ser formuladas pelos alunos. Foi isso. Muito bem, ótimo. Já é parte do seu trabalho, né, Isso. Emir? Muito bem. Ótimo, pessoal. Então, essas ideias aqui, né, que foram colocadas nos trabalhos aqui hoje, podem ser a implementação de vocês, né? Assim como as outras ideias que a gente fez aí nos demais encontros, nos encontros anteriores. Todo esse material, ele está disponível para vocês, né? Nos links lá do portfólio, porque vocês todos o material compartilhado. E hoje, esse material, ele não vai no portfólio, mas ele vai estar lá no Class, lá num tema que eu coloquei lá hoje, né, que é material dos encontros. Então, caso você queira, né, olhar o material de hoje, né, de todos os colegas, dá para você estar fazendo isso. Eu já vou estar colocando lá esse material para vocês terem acesso a ele, ok? Bom, vamos lá. Então, né, parabéns e obrigado aí a todos que compartilharam aí seu trabalho. Vamos voltar aqui no roteiro, porque eu vou pegar só vou falar rapidamente aqui sobre o portfólio. Deixa eu só... Espera aí só um pouquinho que eu... Não, esse aqui... Ai, hoje está meio... Pronto, agora deu certo. Deixa eu pegar aqui o roteiro para a gente pegar o link lá para vocês. Então, já fizemos aqui o nosso momento em ação, o portfólio primeiro, né? Então, como eu disse, aqui só vai aparecer um slide, mas são 2 de avaliação. Que é aí que vocês vão, então, né? Não sei se de repente alguém já fez, arrastar um X desse aqui na resposta correta para você. Então, aqui vai, né, primeira pergunta, ó, eu participei atentamente com a câmera aberta, sendo pontual às reuniões? Então, essa ação aqui, né, você fez sempre? Você fez às vezes? Você fez nunca, né? Não, nunca não, né? Com certeza vocês fizeram sempre aí, mas aí ver cada uma das questões aqui refere a você. No outro slide, aí então é aquele que é a avaliação do grupo, né? Então, como o seu grupo foi, né, nessa participação aí, é lógico que vocês tiveram sempre colegas diferentes, mas veja, né, assim, uma média aí dos grupos, se todos os colegas participaram, né, tiveram uma participação efetiva, e tudo mais aqui que se refere ao grupo de estudo. E aí, o terceiro slide de hoje é, então, o print, né? Que daqui a pouco eu vou fazer o nosso print, então você pode fazer o seu próprio print, ou depois, né, copiar o print que eu vou colocar lá no mural do Class. Ok? Prof, nesse slide que você acabou de passar aí, aonde fala sobre eu, né? Tem o de eu e nós. Tem a última contribuição ali, o que posso fazer para contribuir melhor com o GE ali? Eu não consigo escrever nele. No outro, eu consegui escrever. Nele ali, eu não consigo.
Acho que você tem que buscar uma caixa de texto. Experimenta lá. Eu procurei, mas não acho ela. Não achou? Não. Ah, eu vou dar uma olhadinha lá. No outro eu consegui escrever tranquilamente, mas aqui não consigo. Não sei se é só eu, mas... É só dar um duplo clique, que daí tem como escrever. Clica bem rapidinho, daí ele deixa. Não consigo? Ué, mas... Já tentei um monte. Mas tem o escreva aqui lá no teu? Tem o escreva aqui? Não tem o escreva aqui. No outro tinha. Eu vou dar uma olhadinha, Luciandra, ver que só tem a pergunta: o que posso fazer fazer para aprimorar minha participação? Pode copiar do outro e cola lá embaixo. Não dá. Mas ele não aceita o clique, o cursor, sabe? Ctrl C, quero ver. Então, pessoal, ó, eu vou dar uma olhadinha lá como é que tá obrigado, prof. o material. Aqui, ó, mas que lá, professora, você copia lá em cima, copia do passado e vai lá e dá um Ctrl V. Ele vai colar em algum lugar do slide. Daí você pega a caixa de texto e arrasta lá embaixo. Dá certo? Acabei de fazer aqui. Deixa eu ver. Aí, pessoal, vocês podem ir preenchendo o formulário, fazendo o portfólio, né? Nesse momento agora. Eu já vou tirar o nosso print, tá? Só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha nesse material aí. Ver se está acontecendo alguma coisa. Enquanto isso, vão adiantando tudo aí. Deixa eu ver. Portfólio. Eu consegui fazer o que você falou, Alan. Ah, deu certo? Ah, que bom. Tá vendo aí? Ainda bem que já foi ajudando aí, né? Todo mundo tá com o documento certo, gente? Não... Assim, bom, o portfólio você precisa entregar essa semana. Se você terminar, né, agora e já tiver tudo certinho, se você colocar o print lá, né, tudo mais, você até já pode entregar, tá? Mas caso tenha, é bom revisar, né, se foi feito todos os outros slides, se não tem nenhum problema aí você pode clicar lá e entregar. Mas você tem a chance de fazer isso até sexta-feira, ok? O quanto antes você conseguir fazer, melhor, né? Para quem já vai estar com tudo certinho, já pode ir entregando hoje mesmo. Mas revise, né? Ver se está todos os espaços preenchidos. Aqueles slides de orientação lá no começo, você pode excluir, tá? Também, se não excluir também, né? Não vai perder nota por isso, mas fica mais, o seu trabalho fica mais limpo, né? Pode falar, Diego. Professora, eu fiquei na dúvida ali. O print tem que ser especificamente dessa aula? Se puder, sim, né? Mas pode ser um outro. Mas eu já vou estar fazendo aqui o print, ó. Você consegue abrir a câmera, Diego? Ou tem algum... Então, era bem isso que eu ia falar. Eu não sei o que deu aqui no meu notebook, que a câmera não está ligando bem hoje. Daí você queria um outro que você está aparecendo, né? Entendi. Pode ser um outro, sim, tá? Eu coloco lá no mural do Clés os prints. Eu vou fazer o print de agora, tá, pessoal? Então, vamos lá. Sorriso aí, bonito, olhando para mim aqui. Isso. Deixa eu ver se deu tudo certo. Eu já vou estar colocando já, tá? É que eu tenho que fazer ainda... Ok, deu certo. Eu vou editar o print, que ele acaba saindo com umas coisas a mais, assim. Aí eu coloco lá para vocês. Ok? Beleza? Aí se alguém conseguiu fazer o seu próprio print, né?
tem computadores que tem a tecla, né? Que o meu Note tem aqui, que é a tecla que é só você apertar ali que já faz. Mas tem outros comandos também. Então, pessoal, ó, se vocês já estão com tudo certinho, né? Ou vão terminar num outro momento, mas por favor não esqueçam, né? Então já podemos encerrar o dia de hoje, ok? Mas assim, fiquem à vontade para sair ou continuar aqui terminando, tá? Eu vou ficar aqui um pouco ainda editando a captura, colocando lá no Class para vocês, tá bem? Mas, caso queiram já sair, agradeço muito a participação do dia de hoje, uma boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa semana. Até a próxima. Semana que vem. Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Até mais. Boa noite, pessoal. Até mais.